Olá, meus caros! Hoje continuaremos com nossos vídeos de curiosidades. Se você gosta de vídeos curiosos, aqui é o lugar certo. Então curta e siga nosso canal. Bora pro vídeo. Você já parou para pensar em como os vikings, aqueles exploradores destemidos do século nós altinos, conseguiram navegar pelos mares imensos sem a ajuda de mapas ou bússolas? É uma pergunta intrigante, não é? Imagine-se em um barco, cercado por água, sem saber exatamente para onde está indo, apenas com o céu e o mar como guias. Os vikings, com sua ousadia e habilidades impressionantes, conseguiram fazer exatamente isso, e o que eles usaram para se orientar é fascinante. Primeiro, vamos falar sobre a relação que esses navegadores tinham com a natureza. Para eles, o céu era um grande mapa. Eles observavam as estrelas, o sol e até mesmo as nuvens para entender onde estavam e para onde deveriam ir. Por exemplo, eles usavam a estrela do norte, a estrela polar, como um guia. Mesmo em dias nublados, eles podiam se orientar pela posição do sol, que se movia de leste a oeste. Ao longo do dia, eles sabiam que o sol estava mais ao sul durante o meio-dia, e isso ajudava a traçar uma linha de direção. Essa conexão com o céu não era apenas uma questão de sobrevivência. Era quase uma forma de arte, uma dança entre eles e o cosmos. Mas não parava por aí. Os vikings também eram observadores astutos do ambiente ao seu redor. Eles prestavam atenção nas correntes marítimas, nas ondas e até mesmo na vida marinha. Sabiam que certas espécies de pássaros, como as gaivotas, indicavam proximidade de terra. Se eles avistassem uma gaivota, sabiam que estavam perto de uma costa. Isso mostra que a sabedoria dos vikings ia muito além do que podemos imaginar. Eles eram como cientistas, coletando dados e fazendo conexões com base em suas observações. Cada viagem era uma nova oportunidade de aprender e refinar suas habilidades de navegação. Outro aspecto interessante da navegação viking era o uso de um instrumento chamado solstício. Este era um tipo de dispositivo que eles usavam para medir a posição do sol no céu. Com isso, podiam determinar a latitude em que se encontravam. Imagine só, eles não tinham tecnologia moderna, mas conseguiam fazer isso com a ajuda de um simples pedaço de madeira. Eles eram verdadeiros mestres em aproveitar os recursos que tinham à disposição. E não podemos esquecer das famosas Ilhas de Neblina, que eram nuvens de névoa que os vikings usavam para se orientar. Eles acreditavam que se seguissem uma determinada direção, quando avistassem essas nuvens, poderiam chegar a terras desconhecidas. Essa crença, que pode parecer um pouco mística para nós hoje, mostra como a intuição e a experiência eram fundamentais para a navegação viking. Agora vamos falar sobre os barcos vikings, que eram verdadeiras obras-primas da engenharia naval. Eles eram longos, estreitos e extremamente leves, permitindo que navegassem tanto em águas abertas quanto em rios. O famoso Drakkar, com suas velas coloridas, era o símbolo da era viking e projetado para ser rápido e ágil. Esses barcos eram construídos com tábuas de madeira sobrepostas, o que os tornava flexíveis e resistentes. Com um barco assim, os vikings podiam se aventurar em mares agitados e, ao mesmo tempo, navegar por rios estreitos e rasos. Essa versatilidade era crucial para suas expedições. Além disso, a construção dos barcos vikings era uma verdadeira arte. Os carpinteiros vikings eram altamente respeitados e passavam anos aperfeiçoando suas habilidades. Eles usavam técnicas de construção que permitiam que os barcos flutuassem e navegassem com eficiência. Cada detalhe contava, desde o tipo de madeira até a forma como as tábuas eram unidas. E tudo isso sem a ajuda de ferramentas modernas. Isso nos faz pensar sobre como a criatividade e a habilidade manual eram valorizadas naquela época. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal como assim curiosidades. Segue o vídeo. Mas como os vikings conseguiam se manter motivados em viagens longas e perigosas? A resposta está na cultura deles. Esses navegadores eram movidos por um espírito de aventura e descoberta. Eles não eram apenas guerreiros, mas também exploradores em busca de novas terras e riquezas. As histórias de seus feitos eram passadas de geração para geração, criando um legado que inspirava novos navegadores a se arriscarem nos mares. Era como se cada viagem fosse uma oportunidade de se tornar parte de algo maior, uma história que seria contada por séculos. E claro, havia também a questão da sobrevivência. Os vikings eram conhecidos por suas habilidades em caça e pesca, o que significava que, durante suas viagens, eles precisavam encontrar formas de se alimentar.
Isso os obrigava a explorar novas terras e a interagir com outras culturas. Essa interação não era apenas sobre conquista, mas também sobre trocas culturais, aprendendo com os povos que encontravam e muitas vezes estabelecendo relações comerciais. Agora, você pode estar se perguntando: e quanto aos desafios? Os vikings enfrentaram muitos deles. Tempestades, mares revoltos e até mesmo a falta de provisões eram perigos constantes. Mas eles eram resilientes. As histórias de seus deuses, como Thor e Odin, falavam sobre coragem e superação. Essas narrativas não eram apenas mitos, eram uma forma de encorajar os vikings a enfrentarem os desafios do mar com bravura. Ao olharmos para a forma como os vikings navegavam, percebemos que sua habilidade não era apenas uma questão de técnica, mas também de uma profunda conexão com a natureza e uma rica tradição cultural. Eles nos mostram que, mesmo sem as ferramentas que temos hoje, a determinação, a observação e a intuição podem nos levar a lugares inimagináveis. E quem sabe, se olharmos para o céu e ouvirmos o que a natureza nos diz, talvez possamos encontrar nosso próprio caminho em meio ao vasto oceano da vida. Então, da próxima vez que você olhar para o mar ou para o céu estrelado, lembre-se dos vikings e de sua coragem. Eles nos ensinaram que a verdadeira navegação vai além de mapas e bússolas. É sobre a busca incessante por novos horizontes, a vontade de explorar o desconhecido e a capacidade de se adaptar e aprender com o mundo ao nosso redor. E quem sabe, talvez um pouco desse espírito aventureiro também habite em nós, esperando para ser despertado. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Comente e compartilhe com seus amigos. Curta e siga nosso canal. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.